voltando então com o nosso programa Retratos da História, e hoje muito contentes, falando realmente de uma civilização que é uma das maiores civilizações que nós tivemos e temos ainda aqui em cima do nosso planeta, porque o Egito está lá. Então, veja bem, apesar disso ter acontecido há milhares de anos atrás, tá? A forma de pensamento está lá no Egito. Então, isso também é um estudo muito interessante que você tem que fazer, porque passou-se o tempo, mas nós temos um relógio, que é o passado, o presente e o futuro. E que realmente num processo mais avançado, esse relógio ele vai ser acessado através do inconsciente das pessoas, tá? Então, nós estamos falando realmente do Egito, e ali nós tivemos as 3 maiores pirâmides que estão, inclusive, lá em pé até hoje, que foram construídas pelos grandes faraós, Quéops, Quéfen e Miquerinos, tá? Então surge uma dúvida, mas como que vai colocar aquelas pedras de tonelada lá em cima? É muito simples, naquela época, os faraós e determinados sacerdotes tinham dons. Eles materializavam a pedra e colocavam lá no alto. E depois os escravos, as pessoas que faziam o trabalho, né, de sustentação, ia lá e dava o acabamento e tal. Então isso hoje não é mais segredo. Por quê? Porque na realidade nós já temos muitas biografias na praça que falam sobre isso, tá? Que realmente essas personalidades da época, principalmente os faraós e os sacerdotes naquela época, tinham dons impressionantes, tá? Só que eles começaram a tomar um pouco de cuidado, por quê? Porque eles já tinham caído na armadilha da Atlântida. A Atlântida ela foi destruída por quê? Porque o homem começou a brincar de Deus. Começou a se relacionar com determinados tipos de energias comprometedoras, e aí desrespeita as leis daquele planeta, gente. É isso que aconteceu. Essas civilizações, elas foram praticamente também sendo destruídas com o passar do tempo. Por quê? Porque eles não respeitaram as leis daquele planeta. Todos os planetas têm uma lei. Existe lei no país, existe uma lei no planeta que regula todo tipo de energia. Então, essas civilizações, no primeiro momento, realmente, elas chegaram no ápice e depois elas começaram a querer abocanhar tudo. Hoje, o que nós vemos hoje no nosso planeta? Nós vemos um sistema de globalização e que todas essas informações têm que ser passadas para as pessoas, né, de uma maneira de levar esse enriquecimento da cultura para as pessoas. E agora nós estamos num período onde tudo isso vai ser agregado em benefício das pessoas, não em benefício de alguns, que foi o que aconteceu nessas civilizações, tá? Invasões, guerras, controle daquela nação, tá? E o Egito realmente deu essa contribuição, e nós tivemos realmente personalidades dentro da história do Egito, né? Realmente que deram uma contribuição, e tem hoje dentro dos estudos realmente pessoas aí que são admiradas, né, por esse tipo de estudo. Então nós tivemos, né, muitos faraós, que nem Akenaton, Tutancâmon, né, Ramsés, que dentro da história do Egito realmente tiveram um papel muito importante do quê? De levar o desenvolvimento do Egito ao nível, né, impressionante. Então, se nós temos hoje determinadas civilizações, determinados países realmente que são considerados como país, né, de primeiro mundo, naquela época o Egito, do lado do Mar Mediterrâneo, e a Suméria do outro lado, realmente tinham civilizações impressionantes. Só que nós tínhamos civilizações na Índia, nós tínhamos civilizações na China, nós tínhamos civilizações também aqui na América. Só que a América ainda, né, ela não tinha sido agregada ao continente europeu. Por quê? Porque isso só aconteceu em 1492, de uma maneira mais contundente, através de o nosso grande ser de luz, inclusive uma das emanações de Médici Saint-Germain, que foi Cristóvão Colombo. E nós iremos falar de todas essas civilizações. Então hoje, gente, nós temos realmente um instrumento fantástico na nossa mão, que é o quê? Que é a internet. Pesquise sobre isso. E você vai estar pesquisando realmente sobre as suas regressões de vidas passadas. Porque quando você lê sobre a biografia do Egito, da Suméria, de Roma, da Grécia, ou seja, de todas essas civilizações, você está lendo a sua história. Só que essa história hoje, realmente, ela tem que ser construída de uma maneira diferente. Por quê? Porque agora chegou a hora da união dos diferentes. É a união de toda essa sabedoria em benefício de todo mundo.
Ninguém pode ficar querendo comandar ninguém, por quê? Porque essas civilizações elas caíram justamente nessas armadilhas. Cadê a Atlântida? Cadê o Egito? Cadê a Suméria? Cadê a Babilônia? Cadê a Grécia? Nós estamos vendo o que está acontecendo lá na Grécia. Gente, é realmente impressionante o que essas civilizações estão, né, agora colhendo aquilo que muitas vezes ficou de rescaldo para se pagar agora numa situação atual, tá? Então nós vamos fazer um pequeno intervalo, não saia daí não. Hoje nós estamos falando realmente de uma civilização impressionante, que a grande maioria das pessoas se identifica, e é um dos países mais visitados do mundo, tá? Que é justamente aquela região ali do Egito, do Cairo, onde tem ali Luxor, tá? Eu ainda não tive a oportunidade de ir lá nessa jornada, mas com certeza já vivemos muitas jornadas lá, tá? Então, pesquise sobre isso. A história resgata tudo isso e principalmente coloca hoje no nosso contexto atual da nova era todas essas sabedorias que estiveram lá, mas que sempre estarão aqui. Por quê? Porque tudo isso é um desdobramento das nossas civilizações para aquilo que se apresenta hoje no século XXI. Nós iremos fazer um pequeno intervalo, não saia daí não. Nós estamos falando hoje da grande civilização do Egito. É só um minutinho e nós já voltamos.